Querida aluna, querido aluno, tudo bem? Hoje nós vamos dar a reta final da Química Orgânica. Hoje a gente vai para o encerramento. A partir desse momento é o que eu intitulo a quarta fase da Química Orgânica. Na primeira fase você já estudou os hidrocarbonetos, a nomenclatura, as cadeias todas, aberta, fechada, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada. Lembra de tudo isso? Então lá na primeira fase da Química Orgânica. Na segunda fase da Química Orgânica você estudou as funções, né? Nós estudamos juntos as funções orgânicas. Então a gente aprendeu lá as 12, 13, 14, até 15 funções orgânicas que podem ser cobradas de você na prova do vestibular. E na terceira etapa a gente estuda isomeria. Isomeria que a gente divide entre isomeria plana, também chamada de constitucional, ou isomeria espacial, que é aquela que tem a geométrica e a óptica, né? A cis-trans e a do carbono quiral. Na última fase de Química Orgânica, então, vamos estudar as reações orgânicas. Acompanhe comigo. Bom, vamos lá então, reações orgânicas. Há um grupo de reações orgânicas que são extremamente importantes. Se você dominar esses quatro tipos de reações, você consegue seguir bem e fazer todos os outros exercícios que trabalham com esse assunto. Nós vamos dar na sequência reações de adição, substituição, eliminação e oxirredução, ou simplesmente oxidação de compostos orgânicos. Sacou? Gravou aí, ó. Adição é a primeira. Vamos começar por ela, ó. Reação de adição. As reações de adição ocorrem sempre com uma substância orgânica que a gente vai chamar de substrato e com uma outra substância que a gente vai chamar de reagente. Na fase orgânica, no substrato, os compostos normalmente são compostos com duplas ou triplas ligações. Então é mais comum que ocorra adição em compostos com duplas ou triplas ligações. Lembra disso? Ó? Um composto que tem uma dupla ligação, ele faz mais outras duas, o carbono sempre fazendo 4 ligações. Uma ligação dessa é chamada de sigma e a outra é chamada de pi. A sigma sempre é a ligação simples. Toda ligação simples é sigma. Quando tem dupla, uma é sigma e a outra é pi. Na ligação tripla, quando temos um composto de ligação tripla, ó, então vou deixar assim, a ligação do meio normalmente é representada sendo a sigma. Diríamos que seria mais estável, né, hipoteticamente. Eu tenho duas ligações π. Na ligação tripla eu tenho então uma sigma e duas π. O que ocorre na adição? Em alcenos, alcinos e alcadienos. Alcenos, quando tem uma dupla, ocorre quebra da ligação π. No alcino, pode ocorrer de uma ligação π ou das duas ligações π. E alcadienos é quando há duas duplas no mesmo composto. Aí pode quebrar uma dupla e a outra também. Depende muito dos reagentes. Então me acompanha. O padrão de reação de adição é aqui que você tem que dominar. Tem uma ligação dupla. É até marcado em vermelho aqui, ó, tá vendo? Vai ocorrer a quebra dessa ligação dupla. Quando essa ligação dupla se quebrar, o que acontece aqui, ó? Vou fazer a mesma coisa aqui em cima para você acompanhar perfeitamente. Uma ligação, um traço, é um compartilhamento de um elétron de um carbono e um elétron de outro. Lembra disso em ligação covalente? A gente tem o compartilhamento, ó. Os elétrons estão compartilhados. Quando você rompe essa ligação, você abre uma ligação, um elétron livre para cada um. É uma ligação chamada de homólise, né? Homólise porque ela é igual, ela divide no meio, um elétron para a esquerda e um elétron para a direita. Quando você põe aqui ó, um elétron para a esquerda e um elétron para a direita, ó, então a ligação simples se mantém, tá aqui, ó, a ligação sigma tá aqui, não vamos mexer. Quando você rompe essa ligação, você abre um elétron aqui e um elétron aqui. Você então pode promover a entrada de dois ligantes, né? O reagente normalmente tem o A e o B, aqui representado. O A vai entrar em um carbono e o B vai entrar em outro. Nesse momento, sem ordem ainda. Nesse momento pode colocar um em cada carbono. Se eu chamar esse de carbono 1 e esse de carbono 2, tanto faz o A ou o B entrar no 1 no 2. O mais interessante é você saber que o reagente ele sempre é um agrupamento de dois átomos ou mais, né, que são ligantes, eles se desmembram em dois e encaixam nesses dois carbonos que tem agora a ligação quebrada, ó, e a entrada do A e do B. A entrada de dois ligantes. Então eles não têm subproduto, tudo que está aqui no reagente vai ser adicionado ao substrato orgânico. Quais são os grupos mais comuns, aqueles que você deve saber mesmo que sempre tem, né? Aquela reação que você deve saber preparar. Os grupos mais comuns a serem adicionados, né? Os reagentes mais comuns
a serem adicionados aos substratos são H2, que é uma chamada hidrogenação. Então, no lugar aqui de AB, seria H2. Entraria um H em cada um. Cl2 e Br2 são os mais comuns da halogenação. Não se esqueça que a halogenação são elementos, são os halogênios, que são elementos da 7A da tabela periódica. Também existe aqui os halogenidretos. O que são halogenidretos? É o mesmo halogênio da 7A, que a gente já estava trabalhando aqui, só que agora seguido de hidrogênio. Às vezes está assim, né, a adição de hidretos de halogênios, né? Hidreto porque quando tem um elemento que é um hidrogênio e um outro elemento, a gente chama esse composto de hidreto. Mas também é o HCl, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e ácido iodídrico. Tem vários nomes, mas o melhor é halogenidreto. Halogênio e o hidreto, né? Então, hidreto de halogênio está aqui. E a reação de hidratação. Aí você deve se perguntar na hidratação aqui, né? H2O tem 3 elementos. É porque ele se separa. O H se separa do OH. Então aqui é um pouco diferente, né? Um ligante é o H e o outro ligante é o OH. Então entra um em cada carbono. E 2 regras importantes que são, na realidade, né, combinadas, elas formam um assunto só, que é a regra de Markovnikov e a regra de Karashi e Mayo. Essas 2 regras aqui, elas vão nos indicar as posições em que vão entrar esses ligantes todos que nós vamos estudar. Então vamos lá? Vamos agora para a reação número 1, a de hidrogenação. Hidrogenação catalítica. Então me acompanhe aí, vamos fazer uma reação. Vamos lá, agora a reação de hidrogenação. Como o próprio nome já diz, a hidrogenação é a entrada no composto, no substrato orgânico, com reagente chamado hidrogênio. Hidrogênio gasoso normalmente. Hidrogênio H2, chamado de hidrogenação, muitas vezes você vai encontrar como hidrogenação catalítica. O nome catalítico é para saber que sempre há um metal, platina, paládio, né, ou outro metal, catalisando o processo reacional, colaborando, acelerando o processo reacional, fazendo com que as etapas sejam mais rápidas para poder ocorrer. Então aqui, a ligação π, tá vendo aqui, ó, π da dupla ligação, ocorre a quebra, a cisão, a separação idêntica, né? Fica um elétron livre para cada lado e os 2 hidrogênios, eles entram exatamente no carbono ali 1 e 2, né, no carbono da dupla. Então, ó, um hidrogênio entrando no primeiro carbono e um outro hidrogênio entrando no segundo carbono. Aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Se a cadeia era um alceno, ou seja, a cadeia com dupla ligação, agora passa a ser um alcano. Normalmente eu tenho cadeias bem simples aqui, ó, a cadeia de propeno, ó, tá vendo aqui? Propeno, que tem uma dupla ligação, ó, dupla ligação, rompe essa dupla ligação e a entrada de 2 hidrogênios. Então, um hidrogênio e um carbono da direita e outro hidrogênio e um carbono aqui, ó, da esquerda. Entrada de hidrogênio, onde era H2 virou H3, onde era só um hidrogênio passou a ter 2 hidrogênios. Então aqui, ó, um hidrogênio passa a ter 2 e do lado esquerdo 2 passa a ter 3. Ele era um propeno, agora ele virou um propano. Reforça a ideia de que era um alceno vira um alcano. Simples assim. Entrada de H2, chamada de hidrogenação catalítica. Pode ser que em cima tenha, né, informe, em cima da seta normalmente, né, da seta de transformação, informe, por exemplo, que tem PD, né, que é paládio, tem PT, que é platino. Às vezes vem um triângulo dizendo que teve aquecimento. Então é um meio reacional. Está contando a história da reação, né? Ó, essa reação acontece a quente, essa reação acontece a frio e assim segue. Pode acontecer com tripla? Pode. Então, com tripla ligação, existem 2 possibilidades. Depende muito da quantidade de reagente que você tem. 1 mol ou 2 mols de reagentes. Um H2 ele é capaz de quebrar apenas uma ligação π. Então, terá a quebra de uma ligação π. Ele era um alcino, tripla ligação, agora ele passa a ser um alceno, dupla ligação, porque mantém uma ligação π. E a sigma sempre mantida. Então, ó, hidrogênio, hidrogênio, ele passa a ser um alceno. Se eu imaginar, né, que no carbono da esquerda aqui, ó, e no da direita, ele tivesse 2 hidrogênios, ele era um etino. Etino, et, né, 2 carbonos, ó, et, 2 carbonos, ligação tripla in, hidrocarboneto O. Como ele ganha exatamente aqui, ó, um hidrogênio no da direita, outro no da esquerda, ó, esse é a quebra que ocorre, ele passa a ser um eteno. Então a et continua com 2 carbonos, só que agora a ligação dupla ao invés de tripla.
hidrogenou. No entanto, se no seu exercício tiver 2 mols do tal reagente, do hidrogênio, ele atacará os 2 carbonos, ou seja, ocorre quebra das 2 ligações π. Automaticamente nós teremos 2 hidrogênios aqui, ó, entrando no carbono da esquerda e no da direita, a mesma coisa aqui, entrando no da esquerda e no da direita, quebra das 2, entrada de 4 hidrogênios. O que seria aqui o mesmo etino, ó, o mesmo etino, que é o mesmo de cima, né? Se eu imaginar hidrogênio aqui e hidrogênio aqui, ele passa a ser um etano. Etano, perceba, né? Assumiram todas as ligações. Lógico, isso se a gente disser que os hidrogênios já estavam aqui. Lembrando que no lugar desse hidrogênio, podia ser outro carbono, um etil, metil, propil, qualquer cadeia ligada aqui não interfere no esquema da ligação. Ocorre quebra da ligação π e entrada dos hidrogênios. Lembrando que aqui a gente está estudando hidrogenação, mas na sequência estudaremos halogenação. É a mesma coisa. No lugar de H2 poderia ser Cl2, Br2, que são os mais comuns. E aí ocorre quebra da dupla. Se tiver parcial, né, 1 mol para tripla ou 2 mols para tripla, pode ocorrer a parcial e a total do mesmo jeito. Então essas regras elas valem não só para a entrada do hidrogênio, mas para a entrada de outro ligante, de outro reagente que também será utilizado nesse processo de adição. Ok? Então vamos continuar. Ó. Aqui algo especial. Né, guardei aqui para o final da hidrogenação. Pode ocorrer com ligação com cadeia fechada, desde que tenha 3 ou 4 carbonos. O que acontece aqui? Na formação desse triângulo, né, que é cíclico com 3 carbonos, existe uma tensão desse ângulo de ligação. O ângulo mais estável de uma cadeia fechada é o ângulo com 6 carbonos, que é do ciclohexano. Com 3 e com 4, essa tensão ainda é maior. Ela não está perto do ângulo ideal de um hidrocarboneto. Lembra que um hidrocarboneto ele tem um ângulo tetraédrico, né? Ele tem uma geometria tetraédrica, ó, que seria mais ou menos assim. A formação, aqui um ligante para frente, né? Aqui um ligante saindo lá de trás, e ele forma um tetraédrico com um ângulo específico aqui, né? Com um ângulo específico. Quando ele forma uma cadeia fechada com 3, esse ângulo está tensionado, existe uma força ali, né? Uma tensão. Os hidrogênios conseguem romper essa tensão abrindo a cadeia. Então imagine o seguinte, ó, imagina aqui um carbono e aqui outro. Ó. Quando os hidrogênios, um hidrogênio na esquerda e outro hidrogênio na direita, ataca carbono 1 e 2 respectivamente, eles abrem a cadeia, desde que seja com 3 ou com 4. Tá? Mais do que isso, a estabilidade mantém a cadeia fechada. Então com 3 e com 4, a entrada de 2 hidrogênios abrindo a cadeia. Ó. Entra hidrogênio aonde? Né? O hidrogênio, vamos supor que você escolheu aqui e aqui. Ó. Então a quebra da ligação ocorreu entre esses 2 carbonos. Ó. A quebra ocorreu entre esses 2 carbonos, fica um numa ponta, outro na outra, e o hidrogênio, os dois, cada hidrogênio entrou em um desses carbonos que ocorreu a quebra. Então em cadeia cíclica com 3 e com 4, abre a cadeia deixa de ser cíclica, passa a ser uma cadeia aberta, e a cadeia aberta com os 2 ligantes novos que entraram, no caso aqui, hidrogenação. Então, também existe essa possibilidade, que também pode ocorrer com cloro 2, né, Cl2, Br2 e outros reagentes que a gente pode encontrar, aqui a gente vai estudar agora na sequência. Então, espero que você tenha acompanhado esse processo de reação de adição e o primeiro tipo, que é a hidrogenação. Ok? Bons estudos e até a próxima!